Sejam bem-vindos ao canal do Questionador. No dia 28 de agosto de 2014, num jogo entre Grêmio e Santos, no Grêmio Arena, a torcedora Patrícia Moreira proferia palavras e executava gestos ofensivos em função da cor da pele do goleiro Aranha do Santos. O goleiro Aranha reclamou junto à arbitragem se sentindo ofendido e a mídia utilizou a imagem de Patrícia vinculando a ela a condição de racista. O objetivo desse vídeo é o de ajudar as pessoas a esclarecer um montão de coisas que, na visão desse humilde vlogueiro, devem ser melhor pontuadas. Vamos começar? Toda a confusão se dá nitidamente pelo preconceito. E aqui temos alguns ingredientes que parecem meio atraentes para a mídia. Uma mulher jovem, de classe média, bonita, proferindo palavras odiosas contra um atleta. O curioso é que com ela diversas outras pessoas estavam proferindo as mesmas palavras, mas Patrícia teve a sua imagem mais destacada pelo mundo e foi chamada de racista. Como se diz por aí, ela foi pega para Cristo. Sim, eu vou defender a moça. Não por sua atitude reprovável, condenável de xingar uma pessoa pela sua cor. Não por ofender um atleta que estava dignamente exercendo a sua profissão e foi discriminado. Mas a minha defesa é exatamente pela proporção da condenação moral e dos erros, ou má-fé, de enquadramento da mídia à conduta da moça. Primeiramente, vamos novamente explicar a diferença entre injúria racial e racismo. Pois é, existe uma diferença. E essa diferença existe na lei porque entenderam os legisladores que são coisas, valores diferentes, apesar de serem atitudes discriminatórias. O crime de racismo, previsto pela Lei 7.716 de 1989, é o resultado de uma postura discriminatória do agente em relação a um grupo específico. Exemplo: negros, judeus, iranianos. Na lei estão especificadas as condutas consideradas típicas desse tipo de delito. Por exemplo, se eu possuo um restaurante e não permito a entrada de negros, de quaisquer negros, ou se eu administro uma igreja e proíbo a entrada de judeus, quaisquer judeus, estou cometendo o delito previsto nessa lei. Ou seja, o de expressa segregação válida contra todos daquele grupo. Aqui, a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E as penas variam de 1 a 3 anos de reclusão. Já a injúria racial é diferente. Estamos falando de xingamentos, ofensas dirigidas a uma pessoa ou grupo determinado de pessoas, nos termos do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Frases do tipo: João é um negro sem vergonha, Pedro é um judeu nojento. Essas são atitudes injuriosas dirigidas a pessoas determinadas, ao contrário do crime de racismo, que é dirigido a toda a comunidade negra ou judaica, por exemplo. A pena é a de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E foi o crime de injúria que foi cometido. Patrícia estava num estádio de futebol, onde são proferidos todos os tipos de injúria, como xingamentos a mães de juízes, por exemplo. E ela proferiu palavras injuriosas contra o goleiro Aranha. O que me chamou a atenção é que a imprensa sabe da diferença entre racismo e injúria racial. Mas as manchetes foram propositalmente instigantes. A moça, divulgou à imprensa, teria cometido crime de racismo, quando o delito praticado por ela é bem mais brando, o de injúria racial. Para mim, a atitude injustificada de Patrícia não justifica a atitude desqualificada e até desonesta de boa parte da imprensa. Agora, um outro ponto que considero também importante: a desclassificação do Grêmio da competição Copa do Brasil. 5 auditores votaram por unanimidade excluir o Grêmio. Pressão social, mídia. O fato é que um dos 5 auditores, em 2012, postou fotos em seu Facebook ironizando pessoas negras. Qual o limite da hipocrisia? Alguém pode me dizer? Em minha humilde opinião, esse evento é mais um daqueles em que destruir a vida de uma pessoa vem de jornal ou audiência em sites e telejornais.
Repito, Patrícia errou, mas não cometeu o crime de racismo. Sua atitude é reprovável? Claro que sim, mas que pague pelo delito que ela efetivamente cometeu. Perante a sociedade, ela sempre será reconhecida como racista. Perdeu o emprego, teve telefone e endereços divulgados na mídia, teve sua casa apedrejada, seus familiares são perseguidos. Tudo fruto de uma sociedade desinformada, hipócrita e sem noção das coisas. Reconheço as condições desfavoráveis dos negros. Reconheço que ainda existe preconceito e como. Reconheço que pessoas negras têm sido humilhadas pelas polícias e seguranças em lugares públicos. Condeno tudo isso e veementemente. Mas reprovo da mesma forma o coitadismo oficializado, tipo as cotas em função da cor da pele, mesmo que o negro possua condições financeiras para bancar seus estudos, que algumas vezes não estuda, não porque é negro, mas porque é preguiçoso, como diversas outras pessoas da única raça que existe, a raça humana. Em resumo, se a discriminação é algo ruim, premiar a hipocrisia e a desonestidade em nome de uma boa causa não é um argumento válido, pelo menos para mim. No mais, valeu!